Shalom, tudo bem? Todos os vídeos eu vou dizer isso mesmo. Não gostou? Pule essa parte. Seja bem-vindo, você que é novo no canal, ao canal Pergunte Jartov, porque todos os dias tem gente nova. Então eu vou falar, se eu esquecer, porque eu esqueci mesmo, mas normalmente eu falo. Fique à vontade para fazer comentários aí. Você não é obrigado a concordar, óbvio, então você pode botar o que você discordar aí. Hoje, nesse vídeo, vamos falar de um assunto que muito provavelmente eu farei o vídeo 2, tá? Porque pesquisando um pouquinho aqui e ali, eu acho que não vai dar para fazer tudo em um vídeo só. Então eu vou tentar colocar o máximo que eu puder aqui. O assunto é sobre sacerdotes, tá? E consequentemente os levitas. Vamos começar com um texto. Eu não gosto de usar muito Êxodo, Levítico e Números. Mas vamos começar por eles porque eu quero explicar uma questão. Abra sua Bíblia em Bamidbari, capítulo 8. Bamidbari é Números, capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, versículo 16. Para começarmos a entender a questão do levita, tá? Vai estudar sobre o sacerdócio, não tem como você fugir disso. Versículo 16. Porque de certo eles me são dados dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a matriz, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, tomei-os para mim. Porque todo primogênito entre os filhos de Israel, do homem e do animal, é meu. No dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, os consagrei para mim. Consagrei essa tribo. Né? E tomei os levitas no lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e dei os levitas como dádiva a Aarão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, para fazer o serviço dos filhos de Israel, na tenda da reunião, e para fazer expiação pelos filhos de Israel. E não haverá nos filhos de Israel mortandade. Quando? Quando os filhos de Israel chegarem à santidade. Isso aqui é interessantíssimo, mas isso aqui já é um outro assunto. Então, naquela região, e é sabido de quase todo mundo que estuda um pouquinho de arqueologia, de cultura, existia um hábito naquela região toda, não é só Israel. As pessoas mais primitivas, bem primitivas mesmo, achavam que, por exemplo, a erupção de um vulcão era um deus, o deus vulcão, né? E para aplacar a ira dos deuses que se manifestaram através da erupção vulcânica, eles pegavam um primogênito do seu povo, né, um virgem, e sacrificava. Então, quando você ouviu falar assim, fazer sacrifício não era à toa, não era assim sem sentido. Ei, o cara está passando na rua, vem cá, mate ele aqui. Porque é sacrifício. Não tinha um sentido, tinha um objetivo. Era aplacar a ira dos deuses. Isso valia para vulcão, para enchentes, né, erupções aí e tal, terremotos, etc. Qualquer tipo de fenômeno assim, eles não sabiam o que era, eles achavam que eram os deuses. Então sacrificavam. E Israel estava ali no meio deles. E absorviam muito dessas coisas. Então, apesar de não fazer muita coisa desse livro, mas tem sentido, porque estudando a cultura era assim. Então, o que está sendo dito aqui é que ao invés de cada primogênito dos filhos de Israel, cada uma das 12 tribos, cada primogênito ser sacrificado, o Eterno escolheu uma tribo. Essa tribo vai ser sacrificada. Como? Eles não terão herança e vão trabalhar o tempo todo para o Eterno. O Eterno escolheu assim. É melhor do que matar, né? Melhor do que matar. Então eles começaram a servir dessa forma. Então eles não foram escolhidos por acaso, é porque existia uma questão. A outra questão também, vou aproveitar e colocar logo aqui. Subiu, Jacó teve 12 filhos, a quantidade de filhos, para nós chegou 12. E
subiu a família, 70 pessoas, a família, não é um povo. Quando desceu, quando Moshe chegou lá, ele fez, olha, o Deus dos Hebreus vai tirar vocês daqui, tal, tal, tal. Aí tinha os descendentes, mas também tinha muita gente que estava lá de outras nações, de repente, que estava querendo sair também, né? Tipo, alguém chega aqui no Brasil e diz assim, olha, vai ter um negócio aí no país ali que vai ser um negócio sério. O cara está trabalhando, mas ele almeja algo melhor. Então ele vai junto, mesmo que ele não seja do povo, mas ele se infiltra ali e vai junto, porque ele quer a melhora dele. Então no Egito também existia isso. E por isso que tem um texto que fala que um misto de gente seguiu. Então como esse misto de gente na tribo de Levi eram misturados, ele propiciou também para que eles fossem escolhidos, porque eram mistos. A tribo, né, o clã familiar mais misto era dos levitas. Se misturavam muito. Então ficou mais prático escolher, por causa desse motivo também, os levitas. Bom, os levitas não tinham herança, mas se você abrir em Devarim, capítulo 14, Devarim capítulo 14, é Deuteronômio. Capítulo 14, versículo 27, diz, e ao levita que está em tuas cidades, não deixarás de dar-lhe, está falando do Machare, dízimo, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os Macharim, dízimos, de teu produto, naquele ano, e os depositarás dentro das tuas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, o texto faz questão de revisar, e o peregrino, o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades, e comerão. Então os levitas estão aqui no meio, e comerão e se fartarão, para que o Eterno teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Bom, quem quiser saber mais sobre dízimo, tem um vídeo no canal, um vídeo especial, dízimo sem segredos. Esse vídeo eu declaro tudo. Eu mostro tudo, o que é o dízimo e o que não é, o que é o dízimo e o que não é o dízimo e como era tudo. Dízimo sem segredo. Vai lá, assiste para você ficar bem inteirado. Então eles não tinham herança, mas viviam do Machare. Bom, em época de fartura, eles viviam bem. Viviam muito bem. Mas e em época de não fartura, de secura? Em época, como é dito, em época das vacas magras, como você acha que eles viviam? Não tinha herança. Como você acha que eles viviam então? Mas era complicado. Ser levita, hoje, muita gente quer, sem saber o que é. Mas era complicado, em épocas de escassez, como se diz aqui na Bahia, o bicho pegava. Era terrível, passava necessidade, tá? Mas, aguente lá, a gente está só começando. Tinham outras situações. Por exemplo, alguns eram músicos. Alguns levitas eram músicos. E algumas pessoas pegaram essa parte para si, né? Que são levitas? Músicos. Não, levitas não eram músicos. Alguns levitas que tinham a habilidade de cantar eram usados como músicos. Tá? Já que, repare, se aquele clã familiar, aquela tribo era separada para o serviço do Eterno, então, dentre eles, os que tinham a habilidade de cantar eram chamados para cantar. É natural. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Tá? 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. E vamos lá em 1 Crônicas, porque o próximo versículo é em 2 Crônicas, então já está lá no meio. 1 Crônicas, capítulo 15. Não vai fazer todos os textos, são muitos textos. Capítulo 15, versículo 16. E David, é David mesmo a pronúncia. E David ordenou aos príncipes dos levitas, os principais, que designassem alguns de seus irmãos como cantores. Alguns.
Não foi? O texto não está que eles designassem seus irmãos como cantores, alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, saltérios, harpas e símbolos, e levantarem a voz com alegria. Então alguns cantavam, alguns tocavam. Então você tem, dentre os levitas, pessoas com diversas habilidades. Então, apesar de não ter herança, eles eram livres para exercer dezenas de funções, centenas de funções. Só não tinha herança. Só não tinha herança. Segunda Crônicas, capítulo 29. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 34. Porém, eram muito poucos os sacerdotes. Depois você lê o texto todo, viu? Porém, eram muito poucos os sacerdotes, de modo que não podiam esfolar todas as ofertas de elevação, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até que o serviço fosse terminado e que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração do que os sacerdotes para se santificarem. Aí você acha o quê? Tem que ter uma maturidade muito grande para entender determinados textos. Você acha o quê? Você acha que estava lá os sacerdotes imolando os animais, esfolando os animais? Aí tem que ter mais sacerdotes aí. Ó, vem cá essa turma. Não. Isso aqui é um serviço sagrado. Eles não podiam pegar qualquer pessoa só porque está faltando sacerdotes. Eles pegaram pessoas que tinham habilidade semelhante para poder ajudá-los. Senão o serviço sairia errado. Entendeu? Senão o serviço sairia errado. Eles tinham em mãos a história de Nadab e Abiú, que morreram lá perante o Eterno. Eles tinham a história, então eles não queriam. Ninguém queria repetir. Ninguém queria repetir isso. Então eram pessoas que tinham habilidades. Então quando você ouvir falar em levita, não imagine eles cantando. Não imagine alguns deles cantando. Mas alguns deles podiam. Por exemplo, o templo precisa de pessoas como carpinteiros. Você acha que é alguém de outras tribos, sendo que Levi foi a tribo separada para trabalhar para o Eterno diuturnamente? Não. Em primeiro lugar, os levitas se apresentavam para fazer o trabalho. Precisa fazer massa. Todo mundo olhava para a tribo de Levi. Precisa fazer uma maquete aqui. Todo mundo olhava para a tribo. Em primeiro lugar, fazia a tribo de Levi, porque eles estavam dispostos a isso. Era o trabalho deles todos os dias, o dia todo. Então, isso era o sacrifício levítico em si. Não estou falando do sacrifício que eles faziam. Eles eram o sacrifício. Então, a primeira observação era essa. Bom, uma coisa que algumas pessoas sabem e outras não. Devarim, capítulo 33. Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 33. Aqui eu procuro a passagem na hora mesmo. Eu podia ter separado tudo, mas eu procuro aqui na hora, não tem problema nenhum. Os levitas, o versículo 10, 33, 10. Os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e tua Torá a Israel. Porão incenso de especiarias diante de ti e oferta de elevação sobre o teu altar. Só aqui são 3 funções: ensinar, colocar incenso e oferecer oferta de elevação. 3 funções só em um versículo. Então, partindo daqui, se os sacerdotes, presta atenção, se os sacerdotes têm que ser da tribo de Levi, e a tribo de Levi tem vários serviços, por que o sacerdote teria um só serviço? Me explique. Porque quando as pessoas falam de sacerdote, só lembram do sacerdote como oferecendo sacrifício. Não. Que isso? Você tinha sacerdote que era especialista em sacrifício, em matar o animal para comer. Sacrifício é matar o animal para comer. Esquece todo o resto. Se era proibido matar animais, proibido. Desde Noé, né? De todo o sangue que você derramar eu requererei de ti. Então ninguém ficava
mata o animal aqui pra quê? Não, é pra lá, joga. Não, não era assim, não. Era pra comer. Ou você mata pra comer ou você não mata. Então tinha sacerdotes que tinham uma habilidade especial para matar o animal, fazendo com que o animal morresse sofrendo o menos possível. Sim, tinha isso. Mas tinha outros que não tinham essa habilidade. Tinha a habilidade de ensinar, tinha sacerdotes especialistas no ensino, profundo. Tinha sacerdotes que eram incrivelmente usados pelo Eterno. Vamos dizer assim, na linguagem popular, usados pelo Eterno. É incrível o ensinamento de alguns sacerdotes. E também tinham sacerdotes que, quando chegava os animais e eram imolados tal, e tinha a parte do sacerdote, né? Tinha a parte do sacerdote. E então o Maixar era distribuído entre os órfãos e as viúvas. Nós vimos em Devarim. Levitas, órfãos e viúvas. Então, imagine um cara cheio de sangue, suado, agitado, fedendo, porque era sangue, pelo, carne, gordura, tudo, para ele mesmo distribuir aquilo entre o povo. É claro que não, tinha sacerdotes responsáveis pela ação social. Eles iam pegar o que estava ali para distribuir para o povo e ia no meio do povo distribuir aos órfãos e às viúvas, ao estrangeiro, a quem tivesse necessidade. Tinha suas prioridades, órfãos e viúvas do meio do povo, e depois órfãos e viúvas de fora do povo, depois estrangeiros. Era mais ou menos assim a ordem. Então tinha sacerdote para todos os serviços também. A partir de hoje, você ouvir falar de sacerdote, não pense somente em sacrifício. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer o vídeo de número 2, porque tem uma questão aí no sacerdócio, que ainda não ouvi ninguém falar em canal nenhum no YouTube, nem em lugar nenhum. E vocês vão saber através desse canal. Eu estou aqui soltando tudo. Então fique atento, se não for inscrito, se inscreva no canal para que o YouTube te notifique quando eu fizer esse e outros vídeos. Lembrando que todo dia às 6 horas da manhã tem lições da Bíblia. Vídeos de 5 a 10 minutos, por aí, vídeos curtos, para que você, quando for trabalhar, quando for viajar, você leve aquela palavra, aquela consideração, aquela explanação dentro de 2, 3 versículos para a sua vida, tá bom? 6 da manhã todo dia. E já comecei hoje a fazer o estudo devocional de Bereshit capítulo 1. Está muito interessante, você pode ir lá. Como é que eu faço para ir lá? Nos comentários desse vídeo estará o link para você entrar no meu canal do Telegram. É gratuito, não paga nada, nem para clicar, nem para estar lá estudando, não paga. E o que mais? Se inscreve no canal, deixa seu like, comente, escreva, digite, que é importante. E não fique para você só não, faça como eu, não fique para mim só o conhecimento. Eu estou colocando aqui, expondo o conhecimento no YouTube, você pode concordar ou discordar, mas de qualquer maneira você vai saber contexto. Hoje eu não usei hebraico, mas eu vou usar hebraico no próximo vídeo sobre sacerdotes. E estaremos juntos no próximo vídeo. Shalom.